vereadores, vereadoras, por presente. Boa noite, internautas. Havendo no regimental em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Anice que faça uma pequena oração para iniciar os trabalhos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e faz que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Amém. Dando continuidade aos trabalhos, solicito a primeira secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 2 de setembro de 2014. Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2014, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores, que, sob a presidência do vereador Edson Lair Decker, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, do segundo período legislativo, fazendo uma oração para iniciar os trabalhos. Ato contínuo. A primeira secretária procedeu à leitura da ata da 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a primeira secretária, a vereadora Anice, iniciou a leitura do expediente recebido. Lido inicialmente o ofício 17/2014 do Executivo Municipal, encaminhando emenda modificativa ao projeto de lei 1537/2014, que dispõe sobre o aproveitamento e admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, amparados pelo parágrafo único do artigo 2º da emenda constitucional número 51/2006 e pela Lei Federal número 11.350/2006, de 5 de outubro de 2006, e da outras providências. Também foi lido o ofício 13/2014 desta Casa Legislativa, solicitando à diretoria da Rádio Poeses seja fornecida a cópia do Estatuto Social, contrato social, relação com o nome de todos os integrantes da atual diretoria, nome dos integrantes da Comissão Comunitária, conforme artigo 8º da Lei 9.612/1998. Cópia do alvará de funcionamento. Lida por último a indicação 100/2014 da vereadora Vera, indicando ao prefeito municipal para que faça todos os esforços necessários no sentido de disponibilizar um plano de saúde a todos os servidores públicos municipais do nosso município. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra ao vereador Emerson. Fazendo uso deste expediente, o vereador parabenizou os organizadores e o secretário de Esportes pelo evento de Gaiolas Cross, o qual teve a participação de muitas pessoas, apesar do mau tempo. Emerson também informou que, na oportunidade, esteve conversando com o secretário de Esportes para saber da possibilidade de trazer uma prova de motocross para o nosso município e que o secretário teria informado que estaria estudando esta possibilidade. Na conversa, o secretário também teria relatado ter recebido muitas críticas de pessoas, dizendo que estavam querendo acabar com o CTG. Emerson lembrou que o CTG voltará a funcionar normalmente, como sempre funcionou, apenas foi cedido aquele espaço para a realização deste evento. Emerson também fez referências ao nosso posto de saúde municipal. Disse que na oportunidade em que precisou foi muito bem atendido, tanto pela secretária quanto por seus funcionários, que lhe prestaram um bom atendimento.
Porém, o vereador lamentou o fato de que na rua escuta o povo falar tudo ao contrário, ou seja, o atendimento que teve é uma rara exceção. Muita gente reclamando da falta de medicamentos, dizendo que, inclusive, em uma oportunidade, a própria vereadora Margarida teria chego à unidade de saúde questionando o porquê da falta de determinado medicamento. Essa é a principal reclamação de nossos munícipes. Emerson lembrou o tempo em que a vereadora Vera fora secretária, onde não havia tantas reclamações como existe hoje. O vereador justificou sua colocação dizendo que a ex-secretária Vera sempre nos prestigiava nas sessões da Câmara, estava sempre presente e ainda quando acabavam as reuniões da Câmara, muitas vezes ela retornava ao posto para dar continuidade no seu trabalho, mesmo tendo encerrado seu expediente, dizendo que ainda havia muito o que fazer para não deixar ninguém sem atendimento. Chegava todos os dias às 7 horas da manhã e só saía quando o posto fechava, ou seja, às 21 horas. Enquanto que a atual secretária da Saúde, quando este vereador se dirige à sua empresa passando das 8 horas, é que ela está se dirigindo ao posto de saúde para iniciar sua jornada de trabalho. E no dia final do dia, a secretária encerra seu expediente em torno das 4 e 5 horas da tarde. Emerson disse que a partir deste horário, até às 21 horas, nosso posto fica sem a secretária. E apesar do excelente trabalho prestado pelos profissionais da unidade, muitas vezes pode surgir alguma emergência ou algum cidadão que precisa de uma mãozinha da secretária, como já ocorreu muitas vezes com pessoas que ficaram sem ambulância. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Emerson, a vereadora Vera disse que quando a pessoa aceita um cargo público, secretária, deve estar à disposição 24 horas dia, porque é a secretária que dá a última palavra. A vereadora disse que está percebendo que nesta gestão são outras pessoas que estão dando a última palavra. Disse ter ficado muito triste porque procurou a secretária da Saúde em companhia de um paciente que necessitava realizar 2 exames com urgência e a secretária teria liberado apenas um, alegando a falta de licitação. Mesmo tendo um encaminhamento urgente a pedido do próprio médico da Unidade Municipal de Saúde. A vereadora disse que isso lhe deixou muito triste porque nós precisamos estar sempre ao lado das pessoas, procurar fazer sempre o máximo para salvar vidas e este paciente que necessitou 2 exames, inclusive está hospitalizado. Vera lamentou ainda mais ao ficar sabendo que a secretária da Saúde liberou um tratamento de R$3.000 para uma única pessoa realizar um tratamento com espumas para varizes, na clínica Biguaçu, apenas para cumprir promessas políticas. Vera disse que não tem nada contra a pessoa que recebeu esse tratamento, mas que a secretária disponibilize tratamento igual para todos, que mais ninguém seja discriminado, como o que vem ocorrendo. Vera disse que quando fora secretária não se dizia perfeita, como fora colocado pela vereadora Margarida, mas que sempre trabalhou em equipe, todos trabalhavam unidos. Hoje está percebendo que não existe união e há muitas reclamações de que existem muitos adolescentes trabalhando na unidade, os quais ficam brincando no celular, passando mensagens quando deveriam estar atendendo as pessoas, que muitas vezes ficam esperando, gerando muitas reclamações. Emerson disse concordar com as colocações da vereadora Vera, porque por várias vezes foi testemunha da carga horária que se dedicava ao posto, quando fora secretária, e também é testemunha dos horários que a atual secretária faz, pois tem visto com muita frequência sua chegada e saída da unidade de saúde. Emerson afirmou que existem muitas pessoas que necessitam tomar cerca de 5 tipos de medicamento, e quando procuram a unidade de saúde são informados de que serão fornecidos somente 2 ou 3 tipos, enquanto que alguns privilegiados ou apadrinhados políticos da secretária são encaminhados pela mesma, de posse de uma requisição autorizando a retirada de todos os medicamentos necessários em determinados locais, que o vereador não quis informar neste momento. Para estas pessoas é informado o local onde elas poderão retirar o medicamento e que a prefeitura depois irá pagar. Enquanto isso, muitas pessoas que necessitam ficar sem seus medicamentos, mesmo aqueles que sempre ganharam e que são carentes. O vereador ressaltou que algumas pessoas dizem que a atual administração está fazendo alguma coisa, porém sempre irá ressaltar o que os atuais administradores falavam,
pode mais e muito mais. Porém, isto não está acontecendo. Emerson ainda fez uma indicação verbal para que seja estudada a possibilidade da instalação de 2 ou 3 lombadas na rua 6 de novembro, motivado pela alta velocidade desenvolvida pelos motoristas, especialmente no trecho compreendido entre a Praça Anchieta, início da via, e o posto de saúde, onde há grande circulação de veículos e pedestres, que muitas pessoas lhe teriam procurado porque nas proximidades ocorreu um acidente, ferindo um jovem que se dirigia ao colégio. Emerson também pediu em nome da comunidade para que os motoristas reduzam a velocidade neste trecho. O vereador ainda lembrou de que o prefeito havia se comprometido em enviar os maquinários para realizar as tão sonhadas melhorias no Morro dos Miller, pois estariam finalizando os trabalhos na localidade de Vila Doce. Que a promessa teria sido para esta segunda-feira, próxima passada, ou seja, dia 1º de setembro de 2014, e isto não ocorreu. Emerson disse que realmente não pode entender, porque ainda no mês de fevereiro de 2014, esteve conversando com o prefeito sobre a necessidade da realização de melhorias para as vias públicas do Louro, Morro da Glória, Santa Maria, Braço do Norte e Rancho Miguel, e a resposta foi a mesma. Estamos concluindo os trabalhos nas localidades de Vila Doce e Egito. Emerson lembra que, enquanto isso, havia que dar acesso ao Morro dos Miller, está caótica, uma vergonha. Além de outras vias adjacentes que também se encontram praticamente intransitáveis. Muitas pessoas chegam a deixar seus veículos antes de subir ao morro, utilizando outros meios para chegarem até suas residências. O vereador disse que existem comentários de que o povo do Morro dos Miller deveria sofrer um pouco mais, porque lá só tem PMDB. É assim que devem ser tratadas as pessoas? Questiona o vereador. Disse que uma gestante teria chorado em frente ao vice-prefeito para que fosse arrumada aquela via, e até agora nada foi feito. Isto é uma falta de respeito, disse o vereador. O vereador lamentou o fato de ter se dirigido até o secretário de Obras pedindo uma melhoria e ter obtido uma resposta por meio de gestos obscenos. E ainda diziam que o ex-secretário Edson era ignorante e mal educado. Hoje observa que isso não era verdade, porque ao menos o ex-secretário Edson sabia ouvir as pessoas e defeitos todos têm. Que o atual secretário é muito mal educado e ignorante. Emerson então questiona, por que tanta discriminação com certas pessoas em nosso município? Seria vingança? Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Emerson, o presidente disse que foram realizadas poucas melhorias nas vias públicas da localidade de Vila Doce. Que foram realizados, sim, muitos serviços no faxinal em vias particulares. Disse que muitas pessoas dessa localidade foram contempladas com muitas horas máquinas para a realização de serviços particulares. O presidente disse que os serviços públicos estão ficando em segundo plano e muitas pessoas acabam ficando sem acesso em muitas vias públicas, porque os serviços não são concluídos. Quanto à secretária da Saúde, o presidente informou que existem momentos em que ela atende depois de seu horário de expediente, porque quando necessitou de um atendimento para seu sogro, em pleno domingo ligou para sua residência e logo foi disponibilizado um veículo para o deslocamento do paciente. Emerson disse que se neste momento a secretária teve esta atitude, nada mais justo, parabenizando-a por este momento feliz, pois foi designada justamente para estar sempre pronta para atender a todos, sem qualquer discriminação. Emerson ainda lamentou o fato por ele presenciado, onde em uma plena quinta-feira, num lindo dia de sol, o secretário de obras mais um operador de máquina no rancho da secretaria, descascando um eucalipto. Isso é um absurdo, pois este trabalho deveria ser realizado em dia de chuva, que não tem condições de trabalhar nas vias públicas. Que em dias de sol devem estar trabalhando na melhoria de nossas vias públicas, onde muitas se encontram praticamente intransitáveis. O vereador Adelmo disse ter recebido a informação que na oportunidade em que a vereadora Vera procurou a secretária da Saúde, esta teria informado de que só iria conseguir tal exame para alguns dias depois.
Então, a vereadora Vera teria procurado o prefeito e este teria autorizado a realização deste exame, mas ninguém apareceu. Quanto ao tratamento de varizes relatado pela vereadora Vera, Adelmo disse que obteve a informação de que esta paciente teria entrado na justiça, a qual obrigou o município a disponibilizar este tratamento. Finalizando suas explanações, o vereador Emerson disse que foi convidado para ir a uma casa no Morro dos Manes. E ao chegar no local, para sua surpresa, foi indagado por um morador local, parabenizando-o por ter voltado ao Legislativo e, em seguida, pediram para que assistisse durante 5 minutos de um vídeo. Ao assistir este vídeo, disse ter ficado traumatizado com a situação que aqueles cidadãos teriam que enfrentar com a rua Antônio Matias Manes, Morro dos Manes. Hoje, graças à coragem e luta daquele povo, a via em questão está em ótimas condições. O vereador finalizou dizendo que hoje nossa rádio comunitária, Poeses, está fazendo o que um grupo fechado deseja, da forma como quer, quando na realidade deveria estar composta por um conselho, com no mínimo 5 representantes de entidades legalmente constituídas em nosso município, tais como conselhos comunitários, associações de classes religiosas, etc., com o objetivo de acompanhar a programação da rádio, visando o atendimento de interesse exclusivo da comunidade e dos princípios estabelecidos do artigo 4º da Lei 9.612/98. Emerson também fez a leitura do artigo 8º da referida lei que dispõe sobre o assunto. O vereador disse que o Legislativo precisa agir e intervir na rádio, caso seja necessário, que a rádio deve ser para a comunidade e hoje está sendo para a politicagem. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, solicitando à primeira secretária para que procedesse à leitura do parecer do projeto de lei 1538/204, que dá nova redação ao artigo 137 da Lei Municipal número 1397/2012, a qual dispõe sobre o Código de Vigilância Sanitária, normas relativas à saúde no município de Antônio Carlos e dá outras providências. Não havendo manifestação para discussão, foi referido o projeto submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia e vereadores inscritos no expediente, o presidente fez a oração final e, após deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 9 de setembro, no horário regimental. E para constar, eu, Anice Josiane Vieira da Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2014. Em discussão ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Antes da continuidade aos trabalhos, gostaria de convidar o pessoal do Correio, a Luciane é a gerente de Antônio Carlos, e o Jacó é o técnico do Correio. Então, eles estão hoje aqui para dar um esclarecimento da situação do Correio, para, se for possível, para dar uma melhorada no Correio de Antônio Carlos. Podem ficar à vontade para dar esclarecimento. Boa noite. Eu queria cumprimentar o excelentíssimo presidente, o senhor Edson Decker. Eu não sei muitos nomes, então vou cumprimentar a dona Margarida e, em nome dela, cumprimentar as mulheres que estão aqui no plenário. Antes de qualquer discussão, eu queria fazer uma saudação à democracia, esse espaço que permite com que a gente possa debater a cidade num espaço público aqui. E sempre que me apresento numa câmara, num espaço público, faço essa saudação porque nós temos meio que claro que a democracia ela é inerente ao homem, e ela não é. Ela é um bem que nós precisamos zelar sempre.
né? Nós acabamos de passar uns tempos ruins no Brasil em que nós não tínhamos esse espaço. Foi citada a Luciana, que é a gerente da agência, o Jacó, que é um técnico da área operacional, que cuida das operações do Correio no Estado, mas quem fala sou eu. Eu sou Genésio Silva, eu sou assessor de comunicação dos Correios no Estado de Santa Catarina. Nós preparamos um slide em que situava um pouco, para facilitar também o entendimento, mas por falta de comunicação, né, nós não fizemos bem a logística, então acabou não sendo. Então eu vou tentar resumir um pouco aqui da apresentação que nós faríamos, do debate que nós precisamos no intuito de melhorar a prestação de serviço dos Correios aqui na comunidade. Primeiro dizer que, na verdade, nós viemos aqui e temos ido em muitas partes. Ontem, por exemplo, eu estava na cidade de Indaial, fazendo essa prestação de contas, porque o Correio se volta para o seu dono, que é o povo brasileiro. O Correio é uma empresa 100% pública, então quando nós viemos aqui prestar conta, nós viemos prestar conta ao dono dos Correios, que é o povo brasileiro. E esse programa chama-se Compromisso Selado com a Comunidade, que é a prestação de contas. A cidade, como os senhores bem sabem, as senhoras, tem 7.000 habitantes, tem cerca de 50 anos, e os Correios têm aqui 6 funcionários, que são 2 carteiros, 2 atendentes, a Luciana, que é a gerente que está aqui, e mais um outro empregado que faz o serviço interno e que nesses dias está de licença médica, né? Os carteiros é o Eduardo e o Emerson. Antes da gente entrar na parte da distribuição, queria citar que no Brasil, no país inteiro, existe uma regulamentação para a distribuição domiciliária, para que o Correio possa efetuar a entrega das correspondências. É a portaria 567, é uma portaria ministerial, ela é de dezembro de 2011, porque senão cada área, cada lugar iria fazer uma norma de entrega, né? Uma no Sul, uma em Roraima, uma em São Paulo, por isso que ela é padronizada. E essa portaria, ela cita uns itens que são as condições para que haja a distribuição. A primeira, que é essencial, sem ela não há condição, é o correto endereçamento na correspondência e no destino. Então, na correspondência precisa estar correto e aonde ela vai chegar do mesmo modo. Precisa ainda, para ver o carteiro, que na região onde ele entrega haja no mínimo uma população de 500 habitantes. Condições de segurança para o carteiro e para o objeto também. Não só o carteiro, mas o objeto também. Por isso que, porventura, vocês, os senhores e as senhoras já ouviram falar em áreas com restrição de entrega, são as áreas onde o carteiro é assaltado e lá os Correios ou trabalham com escolta, que encarece bastante o nosso processo, ou suspende a entrega naquelas regiões ali. Então, a segurança para o objeto e para o nosso empregado. E a parte que é o item 4, ele fala o seguinte, na íntegra: os logradouros e vias dispõem de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsável, e além da necessidade da caixinha receptora. Então, esses são os itens que compõem as normas para que haja distribuição, né? Se nós estamos aqui é porque algumas das normas não estão lá a contento, né? E o nosso objetivo, então, é fazer essa conversa, essa interação, no sentido de buscar melhorar, superar e adequar, né? Sempre tendo claro que os Correios é uma empresa pública, mas é uma empresa altamente responsável. Nós temos 351 anos de Correios em atividades ininterruptas e sempre, nos últimos 50 anos, estivemos entre os 10 melhores Correios do planeta. Por que isso? Porque nós temos essa responsabilidade de fazer o debate, de fazer a produção com método científico e há muitos anos, eu vou completar agora em dezembro 27 anos de Correios. O Correio é uma empresa pública que nós todos os anos devolvemos dinheiro para o nosso dono, que é o governo, ou seja, uma empresa sustentável e por isso que a gente tem essas cautelas aqui. Ainda para citar a relação custo-benefício dos Correios aqui, a cidade de Antônio Carlos, isso a Luciana deu uma otimizada, porque bem apuradinho daria menos, mas ela posta uma média de 1.500 correspondências por mês. Isso significa menos de 70 postagens, ou seja, se nós temos 6 funcionários, Antônio Carlos não é sustentável, nós prestamos um trabalho social aqui. São 6 funcionários, com serviço médico, com ticket, com uniforme, com treinamento. Então, a nossa arrecadação com a postagem de 70 objetos por dia não nos torna sustentáveis. Portanto, aqui é um trabalho que acaba sendo social, porque nós investimos o lucro que temos em outros centros para possibilitar esta prestação aqui na cidade. Então, a postagem é de cerca de 1.500 objetos por mês, e nós fizemos a distribuição aqui de uma média de 15.000 objetos por mês, que o Emerson e o Eduardo e as entregas lá no guichê acabam contemplando.
Das listagens que nós temos aqui inclusas para debater com vistas a melhorias, eu tive a felicidade de imprimir lá, foi uma... Deus é bom por isso, né? Nas outras câmeras eu nunca levo impresso, aqui eu trouxe e deu esse incidente de a gente não ter o projetor. Então nós estamos aqui, ruas que deverão ser renumeradas, ou seja, os números devem ser processados novamente. Uma delas, eu estava falando com o Eduardo essa tarde, com o carteiro, a rua João Frederico Martendal, que ele já me explicou, que é essa avenida central que vem aqui, e ele me explicou porque tem uma lógica. A rua foi numerada, se não me engano, da Coca-Cola para cá, até um trecho, e depois partiram a numeração do centro para lá. Então, isso é um conflito. Aí perde aquela característica que a portaria diz. Numeração única e contínua. Ou seja, se ela começa aqui, ela tem que ser infinito para lá. Se ela começou de lá, ela é infinito para cá. Não está obedecido. A rua José Luiz Hoffmann, da mesma forma. Ele até explicou o motivo lá, mas eu não recordo agora. Para a gente entender um pouquinho da numeração, por que a numeração é fundamental? Primeiro que assim, o Eduardo e o Emerson são daqui, já trabalharam em outras unidades dos Correios, como no Estreito, São Pedro, enfim. Mas eles são daqui da cidade, então isso já é um ganho particular de vocês. Por quê? Porque, na verdade, os Correios lançam um edital, lançam um concurso público, e a pessoa pode ser de Antônio Carlos, de Garopaba, de Biguaçu, pode ser de Blumenau, pode ser de Chapecó, pode ser da Paraíba. Ou seja, e por que essa padronização? Porque no momento em que um carteiro da Paraíba passa, recebe o treinamento, e eu digo para ele, olha, você vai fazer a entrega na rua João Frederico Martendal, número 1570, ele não vai errar a entrega. Por quê? Ele vai entrar nessa rua, ele vai caminhar 1570 metros, e essa casa estará do lado direito. Então isso é a padronização, é isso que a gente fala quando quer padronizar. Então quando isso não funciona, nós temos um conflito. E qual que é a regra diz? Se ele andar 1570 metros, do lado direito não tiver essa casa, aí diria o comentarista esportivo lá, a regra é clara, ele deve devolver a correspondência. E por que isso? Porque, na verdade, a carta não é do carteiro, e nem de quem vai receber. A carta é sempre de quem remeteu. Então vamos aqui pegar, hipoteticamente, a operadora TIM. Ela mandou uma correspondência para ser entregue lá na Martendal 1570. Então, se não está localizado ali, eu devo devolver para o dono da correspondência, porque ela me pagou para levar naquele local. Então, essa que é a lógica da distribuição. Outras citações que nós trazemos aqui. Ruas em que algumas casas deverão ser renumeradas também. A Rua Militão José Coelho, a Rua São Paulo 111, eles dizem aqui, deveria ser número 95. Da mesma forma. Então, se ele andou 111 metros, a casa não está, o correto seria ele devolver. Ele cita aqui ainda, a Rua São Paulo 350 está localizado no lado esquerdo. Se é um número par, outra coisa para entendermos aqui. Eu começo com a rua daqui para lá. Todo o lado direito dela, isso de qualquer cidade ser corretamente numerado, todo o lado direito você vai ter números pares. Todo o lado esquerdo, números ímpares. E isso é uma regra que não é do Brasil, não é do Correio, não é para Antônio Carlos. Isso é regulado pela ONU, Organização das Nações Unidas, e lá tem a UPU, a União Postal Universal, que é a maior congregação do mundo, maior do que a FIFA, porque nós congregamos 192 países, e essa regra é para padronizar. Então, a numeração correta é essa, lado direito, par, lado esquerdo, ímpar, e sempre no número crescente. E a numeração é isso, a numeração da sua casa é a quantos metros você está do início da rua. Então, ele fala que a Rua São Paulo, número 350, está do lado esquerdo. Na Rua Almir Schmidt, começa com o número 201, do lado esquerdo, então a princípio estaria certo. Só que na frente do número 201 tem o 99, então já é do outro lado, não podia ser ímpar também. E depois vem o 216, e na sequência o 200, então a sequência diminuiu, ela teria que aumentar, teria que ser gradativo. Então são alguns exemplos pontuais, especificados, que estão colocados por nós aqui do Correio. Ruas que necessitam de placa. Loteamento São Carlos 2 e São Carlos 3, então a placa de identificação das ruas. E outra regra, vou continuar na Rua Martendal, porque não conheço a cidade, mas sei que a Rua João Frederico Martendal é uma rua longa. Não basta ter uma placa no começo e outra no final. De novo, a regra é clara. A cada 400 metros, a rua precisa estar novamente identificada. Porque senão o cidadão entra, ele está procurando alguma coisa, ele tem que andar, de repente, 2 quilômetros para saber que não está na rua certa. Então, a cada 400 metros, deve ter uma placa identificando esta rua. Então, eu li aqui que está precisando de placa no loteamento São Carlos 2 e 3, loteamento Jardim das Palmeiras 2, Jardim das Palmeiras 3,
várias servidões na área central do município. Isso é ruim até para a nossa cidade, né? O povo vem, pô, aqui Antônio Carlos, tudo bonitinho, tudo organizadinho, mas, né, e as pessoas sempre procuram mais, né? Então, quanto menos for o mais, melhor para a cidade, para a imagem aqui. E aqui é uma das cidades com maior longevidade, né? Então, por mais tempo as pessoas vão levar esse mais. Então, vamos trabalhar para diminuí-lo aqui. E aqui, o poder legislativo e o poder executivo é que tem esse poder. Nós estamos trazendo aqui a nossa sugestão para facilitar o nosso trabalho. Então, na apresentação estava, abre aspas, sugestão. Nós não temos o poder de legislar nessas causas aqui. Então, isso só compete ao poder executivo e ao legislativo. Nós estamos sugerindo, para evitar o equívoco de endereçamento, a troca, a substituição, que é um processo meio complicadinho, mas ele é necessário. Quanto antes a gente faz essas coisas, menos prejuízo. Chapecó está fazendo algumas trocas de número de rua, imagina só, as pessoas estão há 180 anos com aquele endereço. Então, vocês estão com 50, é muito mais fácil agora. Daqui a 100 anos, olha só quanto mais complicado. Por quê? Em vez de numa rua você mexer com 30, 40 famílias, você vai mexer com 300, com 500, com pessoas que, enfim, que não têm a cultura daqui. Então, estamos sugerindo para evitar confusão. Exemplos. Rua São Francisco e Estrada São Francisco de Assis. Isso é um complicador para quem endereça. Rua Madre Paulina e Rua Santa Paulina. Então, essas são fáceis, porque são santos, santo não reclama, né? Aí tem uma que já é mais complicada, porque é homenagem, a Rua Antônio Weber e Rua Antônio Weber Júnior, que é homenagem à família, é um negócio mais sentimental, mas é uma discussão que tem que fazer para facilitar. Então, Rua Antônio Weber e Rua Antônio Weber Júnior. E aí vem a polêmica que nós vamos abrir agora, e ela é crucial. E eu perguntei para a Luciana se a distribuição estão suspensas nesses locais, ela falou que não. E eu falei, é um equívoco seu. Aonde tem cão solto, nós devemos prender o carteiro. Vou repetir a frase, porque eu usei lá em Concórdia, quero repetir aqui. Aonde o cão está solto, nós devemos prender o carteiro. Isso é questão de salvar uma vida. Então, ruas onde eventualmente há cão solto. Rua Libório, Rua Francisco Goidert, Rua das Flores, Rua São Francisco, Servidão Weber, Servidão 21 de junho, Rua 6 de novembro. E quero aqui pontuar bem a questão do cão, porque parece meio simples. Ah, tinha um cão solto e o carteiro deixou de entregar minha correspondência. Exato. E aqui nós estamos num lugar que todos vão compreender os 3 exemplos que eu vou citar, mas se tivesse tempo aqui, tivesse umas 2 horas, eu conseguiria sustentar por 2 horas os casos de cães aqui. Poderia mostrar o meu ombro aqui para os senhores, poderia mostrar o meu joelho, mas não vou falar disso porque eu sou carteiro também. Aqui no Saco dos Limões, na costeira do Pirajubaé, às 2 da tarde, o carteiro encosta a moto para fazer a entrega e o cão vem para cima do carteiro. O carteiro pega o capacete e, para se defender, bate no cão. O dono do cão, que estava no bar, sacou a arma e atirou na barriga do carteiro. Isso é Florianópolis, isso é a nossa região aqui, são os nossos vizinhos. Quando eu falo isso em Concórdia, eles podem achar que não é muito lógico, mas quem quiser ir no Saco dos Limões, isso é um fato público, o Hélio Costa noticiou e tal. Aqui em Santo Amaro, nós temos o colega, depois de 32 anos de correio, beirando a aposentadoria, um carteiro tradicional de Santo Amaro, e ele fez a entrega. A casa não tinha caixinha, e ele, muito conhecido, depois de 30 anos, ele adentrou o quintal desse cidadão, porque ele conhecia. E ali tudo bem. O problema é que o cão do vizinho salta o muro e agride a batata da perna. Cientificamente, a panturrilha, e retirou inteira, como se fosse descarneando um boi, e na bocada ele levou inteiro. E aqui eu não vou poupar, porque a gente fica facilitando as coisas. Pois bem, esse nosso companheiro, cientificamente, eles estão tentando de novo colar a panturrilha, que não está colada, está só encostada, ela não voltou a funcionar. Ele faz um tratamento que é único no Brasil, e é num sistema que tem em Blumenau, que ele coloca a perna no vasilhame lá, que isso dá a pressão comparada a 14 metros de profundidade no mar. É a única chance científica que tem ainda de ele voltar. Isso já tem uns 3 anos e ainda não voltou. Isso não é só o drama. O nosso motorista pega ele em Santo Amaro, na casa dele, e leva ele a Blumenau. E para vocês saberem quanto ele ficou mutilado, ele é nosso companheiro, ele é um ser humano igual a nós e é nosso irmão também, quando ele precisa, nesse intervalo, fazer xixi, o nosso motorista precisa abrir o zíper dele, pegar o pênis dele, esperar todo o serviço e guardá-lo, para vê-lo qual foi a consequência para esse homem trabalhando. Então, quando a gente fala que aonde o cão está solto, a gente tem que prender o carteiro, é por essas causas.
Por último aqui o último exemplo, mas a gente podia falar de Brusque e de outros. Estive em Dayal ontem, na Câmara de Vereadores, numa sessão também, e o que aconteceu lá? Também o cão veio agredir o carteiro pegou uma pedra, jogou no cão, a polícia veio no meio da tarde, ele uniformizado, com a sua bicicleta, algemou ele e levou para a cadeia. Então, essa coisa é muito séria, por mais que a gente tenha que proteger os animais, mas eu quero proteger o meu carteiro, que é meu companheiro, que está prestando serviço, está ganhando seu pão, está levando aquilo. E que quem é afetado? Ele, que não tinha culpa do cão solto, aquele cidadão que não tinha culpa porque o cão dele estava preso, mas alguém agrediu esse carteiro. Podemos falar do caso de Brusque, em que a menina liga para o supervisor, a carteira, e diz, o cão acabou de me agredir. Ela falou, Genésio, eu cheguei lá, a menina estava caída. Eu nem pude tocar na menina, porque o cão tinha pego a bunda da menina. Aí estava lá calcinha, bunda, sangue. O que é que eu faço? Cheguei lá, homem, não sabia nem o que fazer, Genésio. Então são situações dramáticas, reais. Estou falando na cidade, não vou falar nome de pessoas aqui, que não seria o caso. Mas então essa questão do cão, ela é gravíssima. Quando eu fiz o debate lá em Guaramirim, o presidente da Câmara me perguntou, mas seu Genésio, mas na rua só tem um cão e toda a comunidade, toda aquela rua é prejudicada? Sim. Por quê? Porque o carteiro não trabalha de helicóptero, ele não pousa na casa que não tem, levanta a voo e vai na outra. Ele anda por ali. Né? E todos sabem que eu passo na rua com esse traje aqui, o cão não vem. Eu até devia vir, né? Porque eu vou passar mais folgadinho, né? Mas se passa a nossa camisa amarela ou o gari, não tem hora, e não precisa ter barulho, né? Tem uma desarmonia entre o cão e o carteiro. Então, essa é uma situação gravíssima, né? E nós estamos aqui fazendo essa conversa, vamos trabalhar um pouco uma questão de prazo, mas nós precisamos agir para garantir o prosseguimento dos trabalhos e a segurança do nosso empregado. Então, era isso que eu tinha para trazer aqui. Não sei se vai ser aberto, se tem perguntas, se tem críticas, se tem alguma outra questão pontual que eu não abordei aqui, mas pensando que estou encerrando, diria... Nós fazemos essa conversa no sentido de continuar prestando um serviço de excelência. Nós temos orgulho de, esses anos todos, entrar entre os melhores correios do Brasil. Temos orgulho de sempre disputar com o bombeiro a instituição de maior credibilidade do país. E na última pesquisa saída semana passada, nós vencemos os bombeiros. Nós somos a instituição de maior credibilidade porque temos essa responsabilidade. E temos essa coragem de vir dizer para a comunidade o que é que está certo, o que é que precisa fazer, de defender os nossos, de recolher os nossos para a gente ter continuidade. Né? Nós temos orgulho de fazer um correio cada vez melhor, um correio verde e amarelo, brasileiro, do povo brasileiro. Esperamos que a Câmara, que o Poder Municipal, que essa cidade, que a comunidade possa estar sensível às necessidades para que a gente possa prestar esse serviço. Então é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço imensamente o trabalho e espero que isso possa dar bons frutos, que possa ser tão verde quanto as gramas que vocês produzem aqui. Era isso. Muito obrigado. Acho que vai ser difícil, então, botar carta no interior que os bairros estão pedindo, porque tem muito cães soltos em Antônio Carlos. Não? Assim. Não é só a numeração, né, do planejamento ali, o Paulo. É os cachorros que nem vão ter problemas, né? Meu Deus, e os bairros estão pedindo, tanto é que Nilton Legado Schmidt está pedindo, né? Porque tem empresas, mas desse jeito estão vendo que vai ficar difícil. O que podemos fazer? Amarrar o cachorro? Quem vai poder indicar melhor, assim, na parte de... Olha... Pode. Qual é seu nome? A dona Vera. A vereadora Vera está colocando essa questão das comunidades. Vai ser difícil, sim, por essa condição que eu acho que todo mundo compreendeu claramente aqui, né? Que nós temos que cuidar. Nós precisamos prestar o serviço, mas precisamos zelar para as pessoas. E é dramático, imagina para o pai de família, ele sabendo que vai a Blumenau e alguém tem que fazer xixi com ele, né? Então, isso é uma das situações, ou a menina de Brusque, né? Que o supervisor dela vai lá e vê uma lasca da bunda dela largada, né? Ou, enfim, situações reais que nós temos aqui. Nós temos algumas alternativas aqui. Nós temos alternativas para todos,
todos que queiram, né, na verdade. Se a gente perguntar como é que a gente entrega a carta em São Paulo, naquele mundaréu, nós temos entrega virtual lá, que é uma outra realidade. Por que isso? Porque quando a gente diz que a gente está entre os melhores correios do mundo, não é só porque a gente quer falar isso, não. Nós trabalhamos para isso. Então, cidades como São Paulo, que é quase invisível, que as pessoas não estão em casa, nós temos entrega virtual, no shopping às 2 da manhã, às 3, com senha, recebe, mas é uma outra realidade. Para comunidades, como é o seu caso, o caso que a senhora acabou de citar, dona Vera, nós temos a Caixa Postal Comunitária. O que seria isso? Nós instalaríamos uma unidade, digamos que isso aqui fosse a unidade que nós temos lá. Nós temos um espelho grande, com diversas caixinhas aqui. Então, caixinha 1, 2, 10, enfim, teria aqui 70 ou 80 aqui. Então, a dona Vera é dona da caixinha 17. Então, a senhora, desculpa aqui, eu vou usar um nome aqui, porque eu não conheço. A senhora mora no loteamento das Palmeiras. Então, a senhora botar o loteamento das Palmeiras, rua tal, Caixa Postal Comunitária 17. Então, uma vez ou duas por semana, o carteiro vai só naquele local, que pode ser o posto de saúde, a escola, o supermercado, a casa paroquial, e aí a sua carta fica naquela caixa lá. A senhora tem uma chave, a senhora está cadastrada, e a senhora recebe ou quem tiver a chave. Então, essa é uma das alternativas para servir principalmente as comunidades mais retiradas, até porque eles não constituem um volume de correspondência que justifique a contratação de um carteiro. Lembra que a portaria falava de 500? Por quê? Porque a gente não vai contratar um carteiro para trabalhar meia hora, e depois ele fica em casa dormindo. Então, a nossa responsabilidade enquanto empresa pública. Então, a alternativa para essas comunidades, nós estamos dispostos a funcionar, a trabalhar essa ideia, seria a instalação da Caixa Postal Comunitária, né, que então, uma vez, duas por semana, conforme a demanda, ele serviria, e a pessoa pega de lá. Já vou antecipar, porque na Palhoça eu fui lá, me fizeram uma... A RBS fez ao vivo a entrevista que tinha que arrumar uma solução. E nós achamos a solução da Caixa Postal Comunitária. E deram 2 lugares para a gente colocar só. Um era uma igreja, que abria só domingo às 7 da noite. Então, na verdade, as correspondências não iam ser recebidas. A outra era um cachorro quente. Aí o cidadão falou, mas mataram 2 a semana passada, bem aqui na frente. Então, também, a gente diz que tem a solução, mas a comunidade tem que ter outra alternativa. Precisa ter associação de moradores para assinar a responsabilidade, ou uma secretaria, ou a prefeitura, tem que ter uma entidade que fique responsável por aquela caixa postal. Até porque tem um bem lá, e a Constituição, no seu artigo 5º, ele fala, o sigilo da correspondência. Então, tem que ter uma responsabilidade. Mas é uma alternativa bem viável, então nós temos muitas práticas dessa no Brasil. Porque até falando desse tempo com a Luciana, ela falou que às vezes pessoas lá do interior, lá do Egito, você talvez não conhece, vem no correio hoje, vamos supor. Aí pergunta, vem carta para mim. Não, logo ela saindo do correio, em seguida chega a carta. Aí ela demora às vezes uma semana para pegar essa carta, e essa carta volta. Então, por isso que a gente estava até pedindo para que se pudesse entregar no interior. Mas, como vê, tu falou tantas coisas que a gente pensa que é fácil e não é tão fácil assim. Não é tão então, fácil. Então temos que ver o que temos que fazer para o município de Antônio Carlos, né? Facilitar para os nossos municípios. Vamos ver o que devemos fazer. Falando o quanto que é difícil, aí a senhora falou, aí a carta volta. Vamos pegar de novo a operadora TIM para ficar só num cliente só. A TIM paga o correio para trazer uma conta em Antônio Carlos. Ela vai nos correios em São Paulo, por exemplo, posta essa carta, custa R$ 1,35 hoje. Ela pega lá daquela unidade, vai para um centro de tratamento, pega o avião, salta lá perto do Havaí, né, que podia ser no Figueirense, para ser uma coisa mais qualificada, mas não vamos fazer esse debate, mas a senhora está bem vestida com esse preto e branco. Mas voltando aqui, então, vai lá, vem para o centro de tratamento aqui nas margens da BR, depois vem com a viatura até aqui, depois espera para ser entregue. Se a correspondência não é entregue, ela faz tudo isso de volta. E o pior, foi pago só para vir. Todo esse retorno a gente faz de graça. Então, logisticamente, o nosso custo é zero. Quer dizer, o nosso lucro ele vira zero. E aí aquele serviço social de 3, 6 funcionários, ele fica piorado aqui. E a possibilidade de ampliar o trabalho fica dificultado. Por quê? Porque em vez de arrecadar, nós pagamos para devolver essa correspondência para ti. Então, às vezes as pessoas ficam, mas o correio devolveu. O correio devolveu e teve um custo danado. Então, para nós, quanto mais nós entregarmos, menos dá. Não sei se tinha mais alguma questão, presidente. Eu até ia colocar, porque os municípios trabalham os agentes de saúde, né? Então, se prender os cachorros, fica mais fácil para eles também fazer o trabalho deles também, né? Eu tenho certeza que em muitas casas elas entram e tem o cachorro ali olhando, será que está amarrado ou não, né? Então, se pegar essa lei, até fica melhor para eles fazer o trabalho deles, né? E o cão nunca morde, né?
Hein, colegas? E o cão nunca morde, né? Nunca morde o dono, né? Nunca morde o dono. Então tá, muito obrigado, viu? Se vocês quiserem continuar na sessão, fiquem à vontade. Se quiser também, se tiver um outro compromisso, também fiquem à vontade, tá bom? Dando continuidade aos trabalhos, passamos para o expediente recebido. Solicita a primeira secretária, a vereadora Anice, que faça a leitura do mesmo. Indicação número 101/2014. Os vereadores da bancada do PMDB que a esta subscrevem, nos termos do artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vêm indicar ao excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, para que possa realizar processo seletivo público de provas e títulos, conforme o projeto de lei número 1538/2014, para admissão de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, para atuarem nos programas de saúde da família e nas ações municipais de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. Justificativa. Tal indicação justifica-se tendo em vista que as agentes comunitárias de saúde, desde 1999, vêm atuando junto ao Programa Saúde da Família de maneira exemplar, dedicando-se com muito carinho no desempenho de suas atribuições, desenvolvendo um excelente trabalho na prevenção, contribuindo com a saúde pública neste município. Durante todo este período, deixaram de exercer outra profissão e com salários melhores para trabalharem em benefício da comunidade. Para tanto, se submeteram a vários cursos de capacitação e qualificação profissional para melhorar cada vez mais o atendimento e o acompanhamento das famílias cadastradas no programa Saúde da Família, com recursos do governo federal e municipal. Neste sentido, é oportuno considerar todo este trabalho desenvolvido e assim entendemos ser oportuna e justa a realização de processo seletivo público de provas e títulos, para que este bom trabalho possa ter continuidade. Antônio Carlos, 9 de setembro de 2014. Vera Lúcia Conrad Silveira, Abraão José Feltz, Edson Lair Decker, Emerson Roberto Chapo e Anice Josiane Viese da Silveira. Essa indicação vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 102/2014. Os vereadores que a esta subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vêm indicar ao senhor Pedro Paulo Petri, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie o mais rápido possível melhorias na rua Newton Olegário Schmitz, nas proximidades da propriedade do senhor Ambrósio, na localidade de Guiomar, onde existe uma enorme cratera no asfalto, a qual já causou muitas avarias em muitos veículos, bem como melhorias no início da rua Roberto Bezen, onde existe uma grande lagoa que precisa ser aterrada, na localidade de Rachadel. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014. Justificativa. Se o problema da rua Roberto Bezen não for resolvido, o vereador Abraão garante que irá disponibilizar seu trator para realizar tais melhorias para aquela comunidade. O pedido por melhoria na rua Newton Olegário Schmitz, nas proximidades da propriedade de Ambrósio Gesser, o qual já causou enormes prejuízos a vários munícipes, danificando veículos. Abraão José Feltz e Vera Lúcia Conrad Silveira, vereador. A indicação da vereadora Vera e do vereador Abraão vão ser entregues na forma regimental para os órgãos competentes. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de programa de requalificação de UBS Construção. Valor bruto, R$ 395.400,
competência 06/2014. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde bucal, valor bruto R$ 2.230, competência 07/2014. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde da família, valor bruto R$ 21.390, competência 07/2014. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, agentes comunitários de saúde, valor bruto R$ 18.252, competência 07/2014. Fundo Nacional de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Programa de Assistência Farmacêutica Básica, valor bruto R$ 3.203,23, competência 08/2014. Não temos mais nada na ordem do dia. Solicito a vereadora Vera que assumisse a mesa da presidência. Passo a palavra ao vereador Edson Decker. Boa noite, presidente Vera, demais membros da mesa, nossa assessora jurídica, seu Carlinhos, diretor, Maurício, nosso secretário, vereadores, vereadoras, público presente. Seria uma grande satisfação se a nossa Câmara tivesse essa presença do público toda terça-feira. É importante. E também uma boa noite aos internautas. Me faz hoje usar a tribuna. Também quero fazer mais um comentário sobre do posto de saúde, sobre o respeito das fisioterapias. Antes, o pessoal dizia que tinha que enfrentar fila para marcar consultas no posto de saúde. Hoje, tem que enfrentar fila para fazer fisioterapias no nosso posto de saúde. E a pessoa enfrentar uma fila hoje para ganhar só 5 sessões para fazer a fisioterapia, isso eu acho que não vale a pena. Porque dá só, se a pessoa precisa fazer 30 sessões e vai ali para enfrentar uma fila para pegar só 5, eu acho que é pouco. Pelo menos a prefeitura tem que dar a metade. Que eu sei que antes, no outro governo, a pessoa sempre ganhava metade e se não ganhava todas, depende da situação das pessoas. Quando ela era carente, era necessário, ela mostrava que não tinha condições de pagar as sessões da fisioterapia, elas ganhavam todas. Eu digo por quê? Se a prefeitura não colaborar nesse termo das fisioterapias, muitas pessoas não vão e fazem a fisioterapia. Por quê? A pessoa sai prejudicada. Ela faz uma cirurgia, ela não faz conforme é para ser as sessões da fisioterapia, ela não está sendo dentro da forma como é para ser. Porque fazendo uma cirurgia, os nervos eles vão ficar travados, ela é obrigada a fazer as sessões, a pessoa sai prejudicada. Então, se o poder público tem condições de ajudar nessa área, tem que ajudar. Que a prefeitura está ali para ajudar quando precisa. Agora, quem tem condições, aí sim, tem que avaliar. Agora, eu acho uma vergonha a pessoa participar de uma fila para ganhar 5 sessões. Isso é um absurdo. Isso, eu como vereador, eu não concordo com isso. Se a pessoa for para ir lá para pegar 5 sessões, então nem vai. Se ela pode pagar, se for para fazer as 30, se for para ganhar 5, então paga as 30. Pelo menos não deve favor para a prefeitura dizendo assim, eu estou ajudando essa pessoa com fisioterapia. Eu acho não dentro conforme é para ser. E também quero fazer um comentário sobre o pessoal da Agente de Saúde. É bom esse projeto,
pode ter certeza que esse projeto vai ser aprovado. Só que também gostaria que o prefeito incluísse processo seletivo com provas de títulos. Por quê? Quem é mais tempo dessa área, ela vai ter uma vantagem. Porque a pessoa que vai participar desse teste seletivo, se o pessoal que está trabalhando não tiver prova de título que vai ajudar nesse teste seletivo, os que estão trabalhando, eles vão ser prejudicados. A outra pessoa que vai entrar hoje, vai fazer esse teste seletivo, se não tiver essa prova de título, incluído na lei, junto com o que o prefeito vai fazer, os outros vão ter o mesmo direito que essas pessoas que estão trabalhando. Eu digo por quê? Porque elas já vêm fazendo o trabalho, já conhecem a localidade, então eu defendo essas agentes de saúde. Não contra daqueles que vão fazer esse teste seletivo. Eu acho que eu quero dizer, o prefeito tem que avaliar essa situação. É isso que eu quero dizer, junto com a bancada do PMDB, que foi feita ali também. Então, eu gostaria que o prefeito implantasse essa norma para fazer esse teste seletivo. Certo? Também, como já o vereador Emerson comentou sobre as estradas, eu fui na semana passada, subi para Morro da Glória com o meu caminhão, fui lá, passei por ali para ir para Santo Filomeno. E realmente, desde a subida da Morro da Glória, o caminhão está para subir, não é que não sobe, sobe quando chove. Até nos pits ali vai tranquilo. Mas ela está numa situação de dizer assim, a estrada está dessa forma, a água, por exemplo, quando se chove, ela vem por meio da pista. Concede uma parte? Concede. Boa noite, senhor vereador, presidente, boa noite. Ontem também tive na comunidade do Morro da Glória, que o senhor está relatando, realmente é verdade pelo seguinte, dá para ver que em alguns pontos foi colocado bica, nos pontos mais críticos, que era de barro vermelho. E alguns locais onde tinham lagoas, na estrada foi despejada uma carga de barro e não foi espalhada adequadamente. O que acontece? Aquele material que está lá, no meu ponto de vista, está há muito tempo deixado e não foi dado a manutenção. Tanto é que as pedras estão aparecendo tudo novamente. Estava comentando antes com a vereadora Margarida, na semana passada, quem lembra, eu agradeci pela boa estrada que a comunidade do Braço do Norte tinha. Hoje eu tenho que agradecer mais ainda, porque não era preciso, mas foi patrolada hoje. Então lá, agora está parecido de um asfalto mesmo. Só não é preto ainda, mas está quase um asfalto. Então assim, eu vejo que alguns lugares onde não tem necessidade, estão fazendo. Agora, outros locais, igual o Morro da Glória e Santa Maria, até na encruzilhada onde vai para São Pedro de Alcântara, necessita de um recapeamento. E lá está muito feio mesmo. Nos pits até o campo do Olímpico, foi recapeado. Lá o trabalho foi feito um trabalho bom, no caso. Agora, dali para baixo, realmente está feio. Obrigado, senhor. É como eu estive falando, ela realmente precisa da patrola, porque não adianta só colocar o material e deixar a água correr no meio da rua, né? Então, a chuva vai levando. E quando eu estive indo para Santo Filomeno, eu cheguei a encalhar o meu caminhão. E eu estava carregado a gente trabalha com evento, e a gente saiu cedo, eu achei que eu tinha que chamar um guincho para puxar o caminhão. E aí eu estava com o caminhão cheio de gente, estava com os funcionários, e aí eles começaram a empurrar e eu consegui subir. Eu até levei um esporro da minha esposa, porque ela pediu para eu não subir naquela rua. Não, eu assim, não, a estrada está boa, eu vou conseguir passar. E, ainda bem, graças a Deus, que eu consegui passar. Então eu gostaria que os vereadores do PMDB estão aqui também, do PP, aliás, que levasse isso ao secretário, para o prefeito, eu até posso chegar e pedir para ele também, mas seria importante se passasse a patrola, porque a rua vai melhorar bem mais, que não é a falta de material,
É a falta da patrola, né? Então, e a prefeitura hoje está com uma patrola nova, tem 3 patrolas, né? Então não é falta de máquina. E também quero fazer um relato sobre o nosso desfile no domingo, 7 de setembro. Eu tive presente no momento, só que eu achei um cúmulo de chamar o presidente da Caixa Econômica para estagiar a bandeira. Porque, estiar a bandeira. Aí, prefeito, primeira autoridade quem é? É o prefeito. E a segunda autoridade quem é? É o presidente da Câmara. Não é porque eu sou o presidente da Câmara. Se fosse qualquer um de vocês, presidente da Câmara, se não fosse chamado, eu ia falar também. Isso é um desrespeito pelas autoridades do nosso município. Então, eu acho que em tudo parece que tem política. As eleições para prefeito é 4 em 4 anos. Quem ganhou, ganhou. Aí, quem se elegeu, nós temos que trabalhar junto. Aí o município cresce. Eu já falei muitas vezes. Fui eleito pela população de Antônio Carlos, pelo povo de Antônio Carlos, e a gente está aqui para defender cada cidadão de Antônio Carlos. Não só para quem votou para mim. Eu peguei 615 votos. Mas eu não vou só defender as pessoas que votaram para mim. E isso o prefeito também tem que fazer. E os secretariados que estão lá, que o prefeito colocou, tem que fazer também a mesma forma. Então, eu fiquei até triste, na verdade. Porque eu fui, ganhei um convite para ir. Não, eu peguei o convite, fui. Levei a minha filha até lá embaixo, voltei, até me atrasei um pouquinho, mas na hora eu estava lá quando foi chamado o pessoal. Já no ano passado também aconteceu isso. Não foi só esse ano. No ano passado também aconteceu isso. Então, dessa vez eu não deixei passar, eu quero deixar registrado aqui nessa Câmara de Vereadores sobre essa situação que está acontecendo. Também quero fazer uma colocação também sobre da rua também que vai ser nominada hoje, que tem o parecer pronto. São merecedores. É uma rua pequenininha, mas cada rua pode ser de 100 metros ou de 2 quilômetros. Cada um tem o seu direito de ter a sua residência como rua pública. Como eu estive falando antes com o secretário Paulo Andrei, temos um projeto ali para fazer uma ponte em Santa Maria, só que a população já está dizendo que a ponte não vai ser feita naquele local. Então, o que tem que fazer? Se falta mais um trecho para denominar aquela rua, para aquela comunidade for para ser atendida, vamos fazer ela pública. Porque a prefeitura, como se diz, ela tem que investir os recursos em ruas públicas. Então, se for o caso, para fazer aquela denominação, tornar pública, isso, a gente está aqui para fazer esse tipo de trabalho. Esse é o dever do vereador, é defender e também trazer recursos para o nosso município. Por exemplo, tem um parecer ali, amanhã depois a gente pode pedir uma emenda até para calçar, de repente, aquele trecho da rua. Se ela não for pública, não tem nem como um deputado trazer um recurso para ajudar aquela comunidade. É isso que eu defendo por hoje só. Uma boa noite a todos. Repassa os trabalhos da mesa ao vereador Edson Decker.
Dando continuidade aos trabalhos, passamos para a ordem do dia. Temos 2 pareceres aqui hoje, se for possível, pela aprovação, né? Eu acho que já todos os vereadores se manifestaram pela aprovação. Gostaria que a primeira secretária, a vereadora Anice, faça a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis e Obras Públicas e Urbanismo. Projeto Legislativo número 185/2014. Denomina Rua Albertina Nes Martendal e dá outras providências. Parecer. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do presidente vereador Edson Lair Decker, que objetiva denominar Rua Albertina Nes Martendal o logradouro com início no lado par da Rua São Francisco de Assis, tendo 45 metros de extensão e 4 metros de largura, situado no bairro Guiomar de Baixo, neste município. Justifica o pedido dizendo que Albertina Nes Martendal, nascida no dia 4 de outubro de 1925, natural de Antônio Carlos Santa Catarina, filha de Nicolau Jacob Nes e Apolônia Emília Richards. Casou-se com Altamiro Martendal, vulgo Bilo da Prefeitura, em memória. Desta união estabelecida adveio o nascimento de 7 filhos. Norma, Luiz Gonzaga, vulgo Zaga Barbeiro, in memória, Maria Conceição, Maria de Lourdes, Inês, in memória, José e Vera. Residia em sua propriedade, onde atualmente encontra-se sua filha Vera e netos, no logradouro ora denominado. Seu falecimento ocorreu em 12 de fevereiro de 1992, sendo sepultado no cemitério Padre Alfredo Juntos, Centro, Antônio Carlos, Santa Catarina. Seu testemunho de bondade, conduta exemplar, dedicação à família, ao trabalho, à comunidade, é reconhecido pela comunidade local. Quanto ao mérito, todavia, opinam pela aprovação do presente projeto de lei, pois justa é a meritória a homenagem póstuma que o Poder Legislativo presta à senhora Albertina Nes Martendal ao consagrar seu nome em uma via pública de nossa cidade. O referido projeto vem acompanhado dos documentos de praxe, bem como de abaixo assinado, onde os moradores do local estão de pleno acordo com a denominação proposta. Ademais, conforme parecer técnico emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos Santa Catarina, sendo favorável pela proposta apresentada, considerando que a largura mínima da via será de 6 metros e não de 4 metros, conforme mencionado no projeto de lei. Desta forma, a denominação proposta encontra-se devidamente formulada, estando de acordo com o disposto legal na forma do inciso 16 do artigo 30, combinado com o inciso 20 do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, não havendo óbices no âmbito do que nos cabe analisar. Manifestamos-nos favoravelmente ao parecer técnico emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, a aprovação do presente projeto de lei. É ao nosso parecer. Sala das Sessões, 9 de setembro de 2014. Relator, Emerson Roberto Chapo. Demais membros das comissões de acordo, Emerson, Vera, Margarida, Pio e Abrão. Em discussão o projeto. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município, Educação, Saúde Pública e Assistência Social. Projeto de Lei número 1538/2014.
dispõe sobre o aproveitamento e admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias amparados pelo parágrafo único do artigo 2º da Emenda Constitucional número 51/2006 e pela Lei Federal número 11.350/2001, de 5 de outubro de 2006 e da outras providências. Parecer. O presente projeto de lei dispõe sobre o aproveitamento e admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias e da outras providências. Justifica o pedido dizendo que o presente projeto de lei irá criar no quadro de cargos efetivos do município os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, para atuarem nos programas de saúde da família e nas ações municipais de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. O Executivo Municipal encaminhou emenda modificativa ao projeto original, modificando a redação dos artigos 14 e 15 do projeto de lei acima enumerado. Ademais, esclarece-se a importância do trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde, conforme nos ensina a doutora Maria Fátima de Souza. Uma das diretrizes operacionais do ESF é o estímulo à participação social e, nesse sentido, o agente comunitário de saúde é o principal elo entre os servidores de saúde e a comunidade. Ele reside na área onde trabalha, faz parte dela, o que define um envolvimento pessoal diferenciado com os problemas que comprometem a saúde das famílias acompanhadas. Diante das especificidades da atuação desses agentes, reconhece-se a necessidade de formas de contratação que resguardam sua identificação e relacionamento estreito com as famílias e comunidades, sem que com isso eles venham perder seus direitos trabalhistas. Neste sentido, em cumprimento ao disposto da Lei Federal número 11.350, de 5 de outubro de 2006, e suas alterações posteriores, o presente projeto de lei encontra-se em consonância à manutenção do relevante trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde. A matéria é de caráter interno e local, previsto no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, na forma dos incisos 11 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal e artigo 162, parágrafo 5 do Regimento Interno, nada impede atender a pretensão do Executivo Municipal. Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2014. Relatora Margarida. De acordo. Margarida, Valcir, Emerson, Vera e Adel. Em discussão. Senhor presidente, eu sou de acordo, mas eu quero vista hoje, porque eu pedi um requerimento sobre o processo seletivo e quero que seja anexado junto com esse projeto. Então, vamos esperar essa semana pelo requerimento que eu fiz há 2 semanas passadas. Certo? Vereadora Vera, para eu atender o pedido de vista da vereadora Vera, tem que passar pela bancada. Então, se a bancada definir, concordar o pedido de vista da vereadora, aí eu posso conceder. Qual foi o pedido que a senhora fez? Foi um requerimento sobre o processo seletivo, em nome de todas as agências. Eu gostaria que ele fosse aqui anexado junto, para eu poder aprovar esse projeto. Tá? Ela pediu a relação dos funcionários Eu pedi um requerimento com a relação de todos os nomes dos agentes comunitários que fizeram o processo seletivo. Já faz 2 semanas e eu não recebi ainda. Então, eu gostaria que também fosse anexado a esse projeto, que é referente a elas. Mas eu acho que isso nada tem a ver com o projeto. Por que pedir vistas para isso? O projeto é uma coisa. Agora, saber quem fez, já se sabe que. Uma coisa é certa, que todos os agentes de saúde que foram admitidos até fevereiro de 2006 e que entraram como agentes através de processo seletivo,
elas não precisarão fazer novo processo seletivo. Agora, as que foram admitidas até 2006, até fevereiro de 2006, e não fizeram o processo seletivo, foram admitidas sem processo seletivo, elas têm que fazer o processo seletivo agora. E todas as agentes de saúde que foram admitidas após fevereiro de 2006, tendo feito o processo seletivo ou não, tem que novamente fazer o processo seletivo. E a prefeitura, inclusive, pode optar, fazer concurso ou processo seletivo. Tá? Mas se quiser, pode, porque tem prefeituras que fizeram. Não pode fazer. A lei não permite. A lei diz, mas tem prefeituras que fizeram. Não, Tá? concurso. Mas a nossa prefeitura já decidiu, será feito processo seletivo. Tá, ô, vereadora, não é isso que a vereadora Vera está questionando. Que eu entendi, ela pediu a relação, fez o requerimento 2 semanas atrás, tiveram tempo de passar a relação. Então, ela está no direito dela. Ela é vereadora e ela está cobrando uma coisa que ela pediu. E se ela aprovasse da forma como está, ela ia estar aprovando uma coisa conforme ela não está pedindo. Então, ela está... Eu até concordo com ela. Mas muda alguma coisa isso? Mas não muda nada, mas ela, é um direito dela. É um direito dela. Mas não muda nada com relação ao projeto. Não, vai atrasando cada vez mais. É só mandar, é do direito dela. Só que eu vou ter que passar, seguir a norma, que é a lei, para atender o pedido de vista da vereadora Vera, ela vai ter que ser passada aqui no plenário. Se os vereadores concordam, vai ser atendido o pedido de vista. E se os vereadores concordar e ir para a votação, se a maioria concordar e ir para a votação hoje, vai pela votação. Senhor presidente, eu como líder da bancada, peço ao senhor que suspenda a sessão por 2 minutos para eu conversar com os meus vereadores. Sobre o projeto? Concedo. Então, se for para, de repente, aprovar, para mim eu não vejo problema nenhum, só que eu respeito a opinião dela, que ela fez o requerimento, né? Então eu suspendo a sessão por um instante.